que nós vamos fazer aqui? É uma brincadeira, isto são umas bolachinhas muito propícias agora para a Páscoa, porque têm não só o sabor do folar, como nós lhe vamos dar o formato típico de um folar. Então, é para aquelas pessoas que querem ter um folarzinho, um gostinho de folar em casa, mas não se querem dar ao trabalho de fazer propriamente um folar. Além disso, como esta vai ser uma Páscoa diferente para a maior parte de nós, se calhar muitos vamos passar a Páscoa só 2 ou 3, então também é uma maneira de nós reduzirmos a quantidade e também é uma maneira de cada pessoa dizer assim, bem, eu comi um folar inteiro, não é? Ou 2 ou 3, porque os folares vão ser deste tamanho. Então, eu já tenho aqui os ingredientes, penso que vocês também já receberam a indicação dos ingredientes, se não receberam, vão receber depois, mas eu tenho aqui então os ingredientes que nós vamos usar e eu vou-vos dizer, eu aqui na aula vou apenas fazer metade da quantidade da receita, que é para me garantir que nós conseguimos cozer todas as bolachinhas no tempo que nos vai durar esta aula. Então, começamos aqui pela farinha. Eu estou a usar uma farinha sem fermento, tipo 55, que é a mais indicada para esta receita. Aqui temos açúcar, açúcar branco normal, podem usar também açúcar amarelo sem problema neste caso. Manteiga, podem usar manteiga com ou sem sal, vai ao vosso gosto, e a manteiga tem que estar molinha, ela está assim molinha. Eu agora vou pôr aí a Joana em alerta, gostava que, se houvesse aí alguém que já tenha feito um curso comigo, que dissesse qual é o nome que nós damos a esta manteiga, que é para eu ver se vocês aprenderam. Portanto, aí no bate-papo, digam lá que nome, já estou a ver... Pomada. Pomada, muito bem. Exatamente, para quem não sabe, este tipo de manteiga, eu vou aproximar aqui da câmara para vocês verem, vejam como a manteiga tem uma textura muito cremosa, ela não deve estar nem derretida, nem fria. O que é que acontece? Eu deixei-a ontem à noite, fora do frigorífico, e mesmo assim, como está muito frio, ela estava ainda um bocadinho fria. Então eu levei-a 10 segundinhos ao micro-ondas para ela ficar assim. Chama-se pomada porque ela tem uma consistência mesmo como se fosse uma pomada. Eu normalmente digo que é como se fosse o creme Nivea daquela latinha azul, está bem? Pronto, então a manteiguinha assim e estou aqui a dar tempo para quem quiser fazer ao mesmo tempo. Karina, estás a fazer? Vais fazer, Karina, boa! Então, quem quiser fazer ao mesmo tempo que eu, para ir já pesando os ingredientes e para ter em atenção também a textura da manteiga. Rita, agora, 2 perguntas. Diz-me. Primeira, podes dizer quais as quantidades que estás a usar aí e se a erva doce é em pó? Sim, já vamos às especiarias, ainda não tinha chegado lá. As quantidades que eu estou a usar é metade da receita, portanto, são 150 de farinha, 62,5 de açúcar, 100 de manteiga e isto são as quantidades para a massa das bolachas. Assim. Agora, essa massa nós vamos então transformá-la em folares e para isso vamos dar o sabor típico dos folares. E os folares que sabor é que têm? Laranja, normalmente, canela e erva doce. Claro que estes sabores vocês podem adaptar para o vosso gosto, está bem? Em vez de laranja podem pôr limão, ou se não tiverem agora laranja podem pôr tangerina, o que tiverem em casa. E as especiarias sim são em pó, é canela e a erva doce em pó, mas também, claro que podem fazer ao vosso gosto, podem até pôr mais especiarias, quem gostar pode pôr gengibre, pode pôr cravinho, pode só pôr canela, ou em último caso pode até nem pôr nada, está bem? A receita base com estes 3 ingredientes funciona. A nível dos sabores que lhe vão colocar já é com vocês. Estes são os tradicionais, os que eu estou a fazer. E como os folares tradicionais, o que é que têm? Têm normalmente um ovinho no topo, um ovo cozido e depois
umas tirinhas de massa por cima. Pronto, nós vamos poder simular, quem quiser pode fazer sem nada e não pôr o ovo falso, mas quem quiser, encontrei aqui umas amêndoas muito pequenininhas e que nos podem simular o nosso ovo. Também pode ser com Smarties, pode ser com metade de um amendoim, qualquer coisa que dê ali, vá se aproximar a uma brincadeira como se fosse um ovo. Mas vou fazer das duas maneiras, está bem? Então, eu vou começar a fazer. Alguma dúvida mais nos ingredientes antes da gente começar? Não? Em vez de amêndoa pode ser nós, eu estou aqui a ver. Pode ser, se quiserem nós, cortam um pedacinho, vocês já vão ver. Quando chegarmos a essa parte, já vai ser claro para toda a gente. Pronto, deixem-me aqui posicionar aqui a minha tigelinha. Então, isto realmente é muito simples, a receita não podia ser mais fácil e por isso é que também estamos a fazê-la aqui, que é para ser fácil para toda a gente acompanhar. E pronto, então, antes de começar, Joana, não sei se parece-me que estão a aparecer perguntas sobre os ingredientes. A manteiga, sim, a manteiga tem mesmo que ser em ponto de pomada, não se pode usar manteiga líquida, por exemplo, vaqueiro líquido. Não, vaqueiro nem sequer é manteiga, é margarina. E não dá para usarem porque tem muito mais água, muito mais líquido. O que vai acontecer se vocês usarem essa margarina líquida é que vocês não vão conseguir moldar as bolachas. Vão ficar com uma massa muito mole. Se não tiverem manteiga, podem substituir por margarina, mas uma margarina normal, no caso, por exemplo, a vaqueiro, mas não da líquida, daquela que vem em bloco, está bem? A outra pergunta é se pode ser usada erva sem grão. É assim, poder pode, mas vai ter que ser moída, porque senão vão ficar com o grão da erva doce, quando forem comer as bolachas vai ser muito desagradável. Então o ideal é, se tiverem um pilãozinho e ali, até terem um pozinho. Ou então, neste caso, façam agora sem a erva doce, façam só com canela ou com, por exemplo, cravinho, se tiverem em casa, e a próxima vez que forem às compras, comprem erva doce e façam de outra maneira. Mas realmente em grão eu acho que vai ficar um bocado desagradável, está bem? Posso começar então? Pode sim. Ok, então temos a nossa manteigazinha e vou juntar o açúcar. Aqui já, como vos disse, também ficaria muito bem o açúcar amarelo. E eu vou fazer isto à mão porque é realmente muito rápido. Quem quiser, podia fazer com uma batedeira. Deixem-me só aqui mostrar-vos, entretanto, podem usar para fazer uma batedeira estas varas, está bem? É o indicado. As varazinhas da batedeira, ou se quisessem fazer numa batedeira de mesa, é com a pá. Mas, olhem, como a colher de pau demora 1 minuto, portanto nem vale a pena estarem a sujar a vossa batedeira. O que é que vamos fazer? Simplesmente misturar e reparem, o facto da manteiga estar numa temperatura e numa textura correta vai facilitar muito. É só até nós deixarmos de ver o açúcar. Vamos contar 10, 15 segundos, está bem? Então vá, faça um bocadinho de exercício aí. Rita, é preciso ligar já o forno? Desculpem, sim, o forno já esqueci-me de avisar, o meu já está ligado. Sim, liguem o forno a 180 graus. Eu liguei logo o forno antes de ligar isto para não me esquecer e olha, esqueci-me de vos avisar. Boa pergunta e alguém que está muito atento. Certeza que já foi às minhas aulas. Eu gostava que vocês aí no bate-papo dissessem quem é que está a fazer a receita comigo, para nós termos essa percepção. O forno, sim, a 180 graus. Eu uso forno com ventilação, está bem? Mas esta questão dos fornos dá para uma conversa de 1 hora ou 2. Depende do vosso forno, vocês usem o que costumam usar e que funciona para o vosso forno, está bem? Eu, neste caso, estou a usar 180 graus com ventilação. Há várias
pessoas que estão a fazer a receita, Rita. Ótimo, maravilha. Então, se estamos todos a fazer, quem está a fazer neste momento vai ter um cremezinho assim, está bem? Um cremezinho assim, em que a gente não consegue ver açúcar solto. Neste momento, vamos adicionar a raspa da laranja. Eu não sei se vocês estão a perceber, pela imagem não dá para ver, mas eu não tenho aqui uma laranja, isto é uma melancia, isto é gigante. Então, na receita diz a raspa de uma laranja, mas eu não vou pôr esta laranja toda, vou pôr só um bocado, senão vai ficar demasiado úmida a massa. Portanto, agora vamos ralar a laranja. Rita, sim. Tu usas o forno com ventilação? Sim, eu acabei de dizer isso. Eu uso forno com ventilação, mas vocês usem o que costumam usar para fazer bolachas, porque depende muito de forno para forno. E eu, como não conheço os vossos fornos, eu digo-vos que eu uso com ventilação, mas vocês aí em casa é que têm que perceber o que é que vai funcionar melhor para o vosso forno. Se nunca tiverem feito bolachas, usem com ventilação, mas se já tiverem feito bolachas e funciona melhor no vosso forno sem ventilação, usem conforme costumam usar. Pronto. Mais dúvidas do forno enquanto eu raspo a laranjinha? Já temos então aqui a nossa laranjinha com o açúcar e a manteiga e eu vou integrar bem. E pronto. Aqui está. Até aqui tudo certo. Agora... Rita? Sim? Vou só dar aqui a palavra à Paula, que ela quer fazer uma pergunta, está bem? Paula? A Paula, sim. Ok. Diga, Paula. Paula já pode falar. Paula ficou tímida. Se calhar foi engano, Rita, se calhar foi engano. Podes continuar. Pronto. Alguém que diz que tem o creme mais mole que o meu. Que manteiga está a usar? Quem tem o creme mais mole que eu? Que manteiga é que está a usar? Pronto. Então, Rita, desculpa, entretanto, deixa-me só aqui fazer-te mais algumas perguntas. O forno para as bolachas tem que ser sempre com ventilação, independentemente das bolachas? Isso é uma pergunta ou uma afirmação? Uma pergunta? É uma pergunta. Independentemente de ser das bolachas, independentemente da bolacha, o forno para as bolachas tem que ser sempre com ventilação? É assim, eu vou repetir. No meu caso, no meu forno, eu uso com ventilação. Todos os fornos são diferentes. Portanto, no vosso forno, pode dar-se o caso ser melhor sem ventilação. Mas isso não vou ser eu a decidir. Vocês é que têm que fazer esse teste. Mas eu, no meu forno, uso sempre com ventilação para todas as bolachas. Está bem? Ficou claro? Penso que sim, Rita. Nunca é uma regra. Por exemplo, lá na escola, no Isto Faz, quem vai aos cursos já viu que nós na nossa sala temos 4 fornos. Eles são iguais e cada forno funciona de uma maneira diferente. E é muito engraçado perceber isso, porque os fornos, apesar de serem iguais, todos têm comportamentos diferentes. Por isso é que é muito difícil nós fazermos uma regra geral para todos os fornos. A única coisa que eu posso dizer é que eu, no meu, uso com ventilação. Agora, como é que vocês vão testar nos vossos? Vão ter que fazer uma receita uma vez com ventilação, só precisam fazer este teste uma vez na vida. Vão fazer assim, fazem uma receita, a mesma, com ventilação e veem como é que fica. Depois repetem a mesma receita sem ventilação e veem como é que fica. O que resultar melhor nessa receita será o que vocês vão usar tantos anos, está bem? Só precisam fazer este teste uma vez na vida. Agora, na dúvida, querendo fazer esta receita, experimentem com ventilação se tiverem, está bem? Pronto, então vamos retomar aqui a receita.
Ok, então temos aqui a manteiga com o açúcar e a laranja e agora vamos juntar a farinha e as especiarias. Portanto, a canela e a erva doce ou as especiarias que vocês tiverem a usar. Agora, acreditem ou não, a receita da massa termina quando a gente tiver isto tudo envolvido. É só isto. Portanto, agora o que vamos fazer é, com a colher, ou quem tiver a usar a batedeira, vão mexendo. Quem quiser e quem tiver a fazer com miúdos, é uma boa altura para meterem as mãos na massa, mãos lavadinhas, claro. Rita, Sim. Peneiraste a farinha? Não, não peneirei. Não é necessário. Nós, quando vamos fazer alguma coisa em que a massa seja muito ligeira, por exemplo, olhem, a receita que acabou de sair no meu canal agora, que é um pão de ló. Aí é um pão de ló muito delicado. Temos que peneirar a farinha. Aliás, essa receita até peneirei a farinha 2 vezes. Neste caso, a massa é muito compacta, não é necessário peneirar a farinha. Se quiserem peneirar, podem peneirar, nunca tem problema, mas é um trabalho a mais que podemos evitar. Reparem como a massa fica granulada e parece que não vai dar certo. Neste momento, a melhor maneira é literalmente pôr as mãos na massa. O que nós queremos é apenas compactar a massa. Então o que eu vou fazer é fazer movimentos de apertar, assim como eu estou a fazer agora. Estão a ver? Olha, eu vou apertar a massa e vejam como a massa se vai compactando. Vamos fazendo isto a toda a massa e vocês vão ver que é uma questão de segundinhos. Olha, segundinhos, temos uma bola de massa compacta, lisinha e que não pega às mãos nem a nenhum lado. Portanto, vão vendo aí quem está a fazer, vá-me avisando. Eu vou só lavar as mãos e é o tempo também de vocês, quem está a fazer. Reparem que não é para amassar, é simplesmente compactar. Assim que compactarmos a massa, já não precisam de estar aqui a amassar, está bem? Eu vou só lavar as mãos e assim também dá tempo a quem está nesta fase lavar as mãos e vir avisar se está tudo em ordem. Perguntas ou não? Está tudo com as mãos sujas? Eu, entretanto, vou passar aqui revista a vocês. Vou aqui passar a revista. Quem estiver a fazer, pode, por favor, mostrar para a câmara qual é que é o ponto da situação. Karina, põe um bocadinho mais para cima. Só te vejo a colher. Veja muita gente sentada. Ah, Carla, tem aqui uma bela massa, adoro isto também. Boa, boa. Aqui temos o Mário Simões, maravilha. Mário, não é preciso amassar mais, já está bom. Está bom. Vamos ver mais. Quem é que temos aqui? Uma Clara que desapareceu, mas tem uma bela massa. Sim, senhora, tudo muito certo. Temos aqui a Ana Catarina, a Raquel, a Sandra, Cláudia, Silvia, Luísa. É maravilha. Eu não vos consigo ver a todos, vocês são muitos. Mas têm umas massas maravilhosas. Estou curiosa com a senhora da manteiga estranha. Temos aqui a Suzy ainda a dar, a Tânia, e agora já não consigo ver mais ninguém porque o resto das meninas está tudo sem câmaras. Maravilha. Ótimo. Está tudo. A Manu também já tem. Eu acho que consegui ver a toda a gente. Ok. Carla também já vi. A Doris, voltei. A Ruth também está ali a fazer com a Cristina. Sim, senhora. Tudo certo. Pronto. Voltamos então aqui à minha. Vou só lavar as mãos outra vez, porque fica a mexer no computador. Entretanto, alguma dúvida? Não? Está tudo em ordem? Pronto. Então, agora vamos começar com a parte divertida. E, na verdade, esta massa podem-na usar para qualquer coisa, para qualquer altura do ano, podem personalizar esta massa conforme os sabores que quiserem. Nós, por exemplo, podíamos perfeitamente ter feito esta massa sem as especiarias e ficávamos com uma massinha de manteiga simples, está bem? Rita, não leva fermento a farinha? Não leva fermento. Esta receita não leva fermento. Se vocês aí em casa estiverem a fazer com farinha
com fermento, que não é indicado, o que vai acontecer é que vão ter na mesma, vão conseguir fazer a receita, vão ter na mesma umas bolachinhas, só que como têm fermento, elas vão crescer, vão rachar e vão perder um bocadinho o formato de folar. É a farinha tipo 55. Farinha tipo 65 só se usa quando vamos fazer massas fermentadas. Isso é uma regra para tudo. Só que quando for fazer pão, brioche, folares a sério, é que usa-se a 65. Para tudo o resto é 55. Tá? Rita, temos aqui a Sara que tem uma massa que não parece muito compacta. Está o quê? Granulosa? Sara, não sei, pode se calhar ter posto um bocadinho de farinha a mais. Às vezes nós, a pesar, ou se for com outro tipo de medidas que não tenha sido uma balança, pode ter sido ter pesado um bocadinho de manteiga a menos ou ter posto um bocadinho de manteiga de farinha a mais. Tente corrigir, ponha-lhe um bocadinho se conseguir, derreta um bocadinho de manteiga, mas tipo aí uma colherinha de chá e junte à massa para ver se é compacta, está bem? Um bocadinho só, e vá juntando aos pouquinhos, porque a massa, na verdade, quando nós a mexemos com o colher, ela parece esfarelenta, mas se nós a apertarmos, ela compacta-se. Portanto, pouquinho, está bem? A Cláudia é a senhora da manteiga Stork. Pois, não, Cláudia, veja-me lá, diga lá, conte lá como é que vai. Entretanto, eu já tenho aqui um tabuleiro, eu vou mostrar para esta câmera aqui, forrado com papel vegetal. Quem não tiver papel vegetal pode apenas untar e enfarinhar o tabuleiro. E agora vamos nos divertir a formar os nossos folares. Está tudo preparado? A quantidade da receita total vai-vos dar à vontade umas 50 bolachinhas para dar e vender. Literalmente, não é? Podiam vender. Eu vou retirar um bocadinho, porque é mais fácil trabalharmos com quantidades mais pequeninas de massa. Agora, o que é que nós vamos fazer? Vamos pegar na massa e vamos fazer um rolinho com ela. E reparem que a massa, ela é uma massa muito quebradiça. É mesmo assim, não se assustem, mas domem a massa, mostrem à massa que vocês é que mandam, está bem? Apertem-na, aconcheguem-na, até terem um rolinho, que eu diria que este rolinho aqui assim de diâmetro terá uns 2,5 cm, mais ou menos, está bem? E vamos cortar porções deste rolinho, também mais ou menos aí com uns 2,5 cm a 3, mais ou menos assim. Não é preciso enlouquecerem e irem buscar a régua, é mais ou menos só para porcionarmos os nossos folares quase todos do mesmo tamanho. E agora como é que vamos fazer? Temos aqui ainda este outro pedacinho de massa e a cada bolinho, cada pedacinho de massa, cada porção, nós vamos bolear com as mãos e reparem que a massa às vezes ela quer rachar, mas apertem-na assim, olhem, assim, apertem-na assim, que é para a compactarem e façam uma bolinha com ela. Está bem? É irem fazendo isto a todas as vossas porções de massa. Reparem, eu pego na massa, dou-lhe assim um apertãozinho, um aconchego, e depois, entre as duas palmas, enrolo. Atividade preferida das crianças, quem tiver aí crianças, olhem, não se preocupem, está meio tosca, não faz mal, elas no forno depois vão ficar bem. Portanto, estas minhas bolinhas terão mais ou menos uns 2,5 cm, se eu as fosse medir. Queria apanhar para aqui, ok? Pronto. Entretanto, eu vou ficar aqui a fazer bolinhas, vocês também, é uma boa altura para quem tiver dúvidas a gente responder. Rita, sim. Vou dar aqui a palavra à Filipa Muniz, está bem? Ok, Filipa.
Olá, bom dia, Rita. Bom dia. Eu há pouco queria-te mostrar a minha massa, mas acho que, como disseste que ela era quebradiça, acho que está ok. Pronto, já estou na fase do rolo, tinha dúvidas, mas acho que já fiquei esclarecida. É uma massa um bocadinho, ela engana, porque parece que não está a correr bem, mas está. Nós só precisamos, é assim aquele carinho, assim um carinho. Sim. Pronto. Ok, obrigada. Nada. Sim. Estou a ver aí pessoas a fazerem bolinhas. Não se preocupem em fazer bolinhas perfeitas. É suposto que os folares também são toscos. Quem gosta de areias, se gostarem de areias, por exemplo, esta massa é muito, muito similar à massa das areias. Também podiam apenas fazer só as bolinhas, cozer só as bolinhas, também é uma ideia, e podemos deixar algumas simples para dar essa ideia para quem quiser fazer mais rápido. E depois, quando elas saírem do forno, passarmos apenas por açúcar. Ficaríamos então com umas areias de folar, por exemplo. Aí fica outra ideia. Ora, temos aqui várias bolinhas. Eu ainda tenho aqui este restinho da massa. E agora como é que nós vamos então terminar os nossos folares? Vamos pegar nesta outra porção de massa e vou só dispor isto aqui para este lado para estarmos a trabalhar melhor. Vamos pegar nesta massa e vamos fazer então uns rolinhos pequeninos, que é para fazer aquele cordõezinhos em cruz que vão por cima dos folares. Aqui é mais fácil nós pegarmos em porções pequenininhas e fazermos tirinhas. E veem, olhem o que a massa faz. Ela faz mesmo assim, apertem-na. Não, reparem que eu não estou a usar farinha. Não estou a usar farinha às vezes neste tipo de bolachas, até se diz com um bocadinho de farinha, mas esta massa, se nós usarmos farinha, tem tendência a ressecar ainda mais e a quebrar ainda mais. Ou seja, se ela estiver quebradiça e nós acharmos, vou pôr um bocadinho de farinha para ela não quebrar, vamos fazer ainda pior. Olha, tenho aqui então uma minhoquinha, um cordãozinho, que terá aqui meio centímetro mais ou menos. E o que é que nós vamos fazer agora? Vamos cortar, isto aqui vai-me dar para 2 folares. Vou cortar ao meio e vou cortar cada metade ao meio, mais ou menos também, diria, uns 2,5 cm a 3. E vou fazer 2 folarzinhos, um simples, e o simples como é que vamos fazer? Vamos dar um carinhozinho para baixo, só para vocês verem. Isto é uma bolinha normal, toda redondinha, e este ficou, dei aqui assim só um carinho, para ele ficar mais ovalado. E vamos colocar as tirinhas sobrepostas, só assim. Pronto, já fica com arzinho de folar. Dá-se aqui um aconchego nas pontinhas, que é para não se ver aqui a ligação. Pronto, isto já fica um folar. Põem no tabuleirinho. Aqui. E agora vamos fazer outro. Da mesma maneira, damos um aconchego. E vou aqui às minhas amêndoas procurar as mais pequeninas. Por exemplo, olhem, esta é super pequenina. E pressionamos aqui no meio. E fazemos a mesma coisa. Aqui vou só rolar estes rolinhos um bocadinho maiores. E olhem lá como parece mesmo um folarzinho verdadeiro em ponto pequeno. Com o ovinho ali no meio. E podemos, eu vou fazer então 3 aqui, 3 em linha. Portanto, um folar sem ovo, um folar com um ovo e este aqui vai simples, que no futuro será uma areia de folar. E agora é continuarmos este trabalho. Estes aqui vou já pôr as amêndoazinhas aqui nestes.
vou pôr as amêndoazinhas. Portanto, quem não tem amêndoas, põe Smarties, pedacinhos de noz. Olhem, fica muito giro também com metade de um amendoim. A metade do amendoim é o que parece mais novo, na verdade. Mas como estamos na Páscoa e realmente as amêndoas são típicas, acaba por também ficar uma coisa muito mais adequada. Então, enquanto for fazer isto, aproveitem para fazer perguntas. Se alguém tiver alguma dúvida. Rita? Sim? Temos aqui uma participante que não viu. Tu juntaste a canela e a erva doce? Juntei a canela e a erva doce juntamente com a farinha. Quando juntei a farinha, juntei as especiarias. Amêndoas de chocolate, poderia ser algo que se poderia juntar? Não, porque depois vai derreter, dependendo do chocolate, mas pode derreter no forno e talvez não seja uma ideia brilhante. Penso eu que não testei, também a verdade é essa, não testei, mas penso que aquele chocolate que está à volta das amêndoas no forno vai derreter e vai... Bom, comestível ficaria, não é? Mas acho que se perdia um bocado o formato. Avalanche. Também, avalanche também. Qualquer fruto seco, na verdade, qualquer fruto seco a gente podia pôr, ou, por exemplo, há bocadinho disse os Smarties ou M&M's, por exemplo, porque apesar de serem chocolate, estão encapsulados pelaquela coisinha de açúcar que os protege de derreterem no forno. Mas qualquer coisa. Em último caso, nada também fica bom. Fica só com a cruzinha e também é bom. E amêndoas, ou todos os frutos secos, pode ser com pele ou sem pele, e estão aqui a perguntar também amêndoas tipo francesas. Também acho que não é assim grande ideia, porque como são cobertas com açúcar, é capaz de babar. Mas eu também não experimentei. Olha, façam assim, se quiserem experimentar, experimentem uma só, para verem se assim a desgraça não é tão grande. E depois, se correr bem, já podem repetir, mas eu acho que talvez não seja muito boa ideia. Uma coisa em relação aos frutos secos, de preferência, usem frutos secos que não estejam torrados, porque como já vão ao forno, se estiverem torrados, podem ter tendência a amargar. Também ficaria muito bem com pistache, por exemplo. Pistache também ficaria muito bem. Ou então, aquelas pepitas de chocolate próprias para irem ao forno. Sabem quais são? Há umas pepitazinhas de chocolate que se usam até, por exemplo, para fazer cookies. Olha, eu tenho aqui, mas eu posso mostrar. Deixem-me só lavar as mãos. Assim. Deixem-me só. Olha, vou fazer aqui com, mas só que elas são muito pequeninas, acabam também por se perder um bocado. Agora as próximas eu faço. Vocês na loja, penso que até têm isto à venda, não tem? Alguém da loja? Sim, Rita, nós temos estas pepitas para o forno na loja, nas lojas do Isto Faz. Pronto. Pode já não dar tempo para esta Páscoa, mas já ficam com a ideia, não é? E a Páscoa, olha, a Páscoa é quando a gente quiser, não é? A gente pode fazer Páscoa em agosto. Olha, sabem que eu tenho uma receita de correio, já muito antiga, no canal, e durante esta semana e a semana passada eu recebi para aí umas 4 ou 5 fotografias de pessoas que fizeram o correio agora. É preciso. Portanto, por que não fazer machinhas de colar da Páscoa em agosto, não é? Pronto. Como é que vocês vão aí com os vossos colarzinhos? Olha, eu já tenho aqui, vou pôr então, vou só mostrar-vos aqui. Vou pôr aqui. Convém deixarem um bocadinho de espaço, olhem, uns 2 dedinhos entre cada. E eu normalmente quando ponho bolachinhas a cozer eu faço assim. Olha, ponho intercalado, estão a ver, eu não ponho assim.
eu ponho intercalado, estas são as que estavam aqui, porque assim há uma circulação de ar melhor e elas acabam por cozer um bocadinho mais uniformemente. Ainda tenho este restinho de massa que vou voltar a liar. Quem quiser entusiasmar-se neste ponto e quiser dar outro formato ao folar, está à vontade. Por exemplo, quem quiser fazer um folar entrançado, porque não? Também a massa, apesar de ser ligeiramente quebradiça, nós, se a formos apertando, ela fica com uma consistência quase de plasticina. Portanto, podem perfeitamente usá-la para fazer o formato que quiserem de folar. Isso é que é também engraçado. Aliás, podem usar para fazer o formato que quiserem. Letras, sei lá. Mas, olhem, surpreendam-nos. Quem estiver a fazer, surpreendam-nos, que é para nós vermos e até ficarmos com mais ideias, com a certeza de depois ficarem giras. Alguém há de pôr na página do Isto Faz, para toda a gente ver, não é? As vossas ideias, mas pronto, eu vou continuar aqui a fazer umas bolinhas e terminar o meu folar. Como eu vos disse ao início, eu estou a fazer metade da quantidade, portanto eu vou fazer menos folarzinhos, mas uma receita completa talvez vos dê, eu há bocadinho disse 50, mas se calhar vai dar um bocadinho menos. Eu estava a fazer conta a 50 bolinhas, mas este aqui não dá para 50 bolinhas porque depois precisamos de massa para fazer estas partes de cima. Alguém com dúvidas mais, por enquanto? Rita, está aqui uma sugestão, podem fazer uma pombinha da Páscoa dando um nó na massa. Sim, por exemplo, é verdade, há uns folares que são típicos de algum sítio que são feitos com massa tipo de brioche, pronto, a massa de folar tradicional, e são em formato de pombinhas. Não sei se são da região de Pombal, se houver alguém da região de Pombal que confirme, porque eu acho que uma vez, até foram umas alunas minhas que me levaram para eu experimentar. Pronto, como veem, tenho então aqui as minhas bolinhas, vou fazer aqui a tirinha que me vai servir para as partes de cima e tenho estes pedacinhos de chocolate, se calhar vou pôr ao contrário para se ver aqui. Entretanto, não sei se estão a ouvir, é a Lola que vai fazer uma visita. A Lola tocaram a campainha e ela gosta sempre de avisar por acaso de eu estar distraída. Pronto. Rita, podem fazer em tamanho grande a bola? Não, muito maior do que isto não, porque isto é uma massa de bolacha. Se fizerem muito grande, vão ficar, já vão ter imensa dificuldade em cozer e depois impossível de comer. Pensem que é uma bolacha, fica super crocante, mas não deixa de ser uma coisa que é dura, não é? Portanto, tem ali aquela textura de bolacha. Muito maior do que isto, depois fica muito desagradável. Já estou quase a acabar. Vocês, como é que estão aí? Rita, a Clara fez metade da receita e rendeu 22 bolachinhas. Pronto, então estão a ver, 22 bolachinhas. Se fosse a receita completa, mais ou menos seria 44. Pronto. O que é um belo rendimento, tendo em conta que nós usamos pouquíssimos ingredientes e é uma receita que, não sei se repararam, não leva ovo. O que pode ser uma vantagem, cada vez há mais alergias, e não é por isso que eu a faço, mas pronto, acaba por ser. Cada vez há mais alergias a ovo, pessoas que não podem consumir ovos, fica aqui uma alternativa ótima. E duram imenso tempo. Só não duram mais porque vocês as vão comer, mas duram mesmo imenso tempo estas bolachinhas. Já fiz o teste, tive que as esconder, obviamente, mas podem durar à vontade o mesmo, em fechadinhas. E a massa também a podem fazer, se quiserem, e podem aguardar uns 3 dias no frigorífico, a própria massa. Se quisessem fazer hoje, por exemplo, e só cozer no domingo de Páscoa,
podem fazer isso, está bem? Vou para a minha última. Também vou contar quantas me deu, portanto aqui tenho 5, 10, 15, 16. Olha, foi um bocadinho mais generosa que a menina que fez, que lhe deu 22. Portanto, estão a ver, isto depois também depende muito do tamanho que vocês as fazem. Pronto, vou colocar então de novo aqui. Rita, Sim. dá para fazer mesmo com o formato de bolacha? Dá, com o formato de bolacha, portanto, esticar a massa e fazer com cortadores. Penso que a pergunta vai nesse sentido. É Penso isso? que sim. Penso que sim. Olha, esta massa é mais uma massa, há vários tipos de massa de bolachas. Há a massa que é uma massa de moldar, que é o caso desta, e há uma massa que é uma massa de esticar e de cortar cortadores. Esta massa não é muito indicada para se fazer com este processo de esticar. Dá para fazer, mas o que é que vão fazer? Vão esticá-la entre 2 folhas de papel vegetal. Porquê é que ela não é muito indicada? Exatamente porque ela é muito quebradiça e ao esticar ela tem tendência a rachar. Mas, por exemplo, uma alternativa, tenho aqui este testinho de massa ainda, podem, imaginem, fazem uma bolinha e calcam-na, pronto, e já temos aqui uma bolachinha simples, está bem? Pronto, seria uma alternativa. Penso que é melhor do que estarem a esticar e a cortar. Mas com este restinho de massa, como vos digo, podem fazer, imaginem uns Szinhos também. Eu acho que, estão a ver? Dá para fazer aqui uns Szinhos, tipo aqueles Szinhos que a gente vê nas feiras, aquele tipo de mercados. Esta aqui, então eu vou fazer como se fosse uma bolachinha simples, está bem? Aquela que fiz há bocadinho. Portanto, uma bolinha e pronto, ficamos aqui com uma bolachinha. Nós até podemos decorar, olhem, vou fazer aqui no tabuleiro, não sei se vocês estão a ver. Podemos decorá-la, por exemplo, olhem, com um garfinho, para lá vou buscar. Rita, é possível congelar? É possível congelar a massa ou as bolachas? A massa, sim, as bolachas também, mas nunca experimentei. Pronto, estão a ver, olha, não sei se deu para ver, eu fiz um... Pronto, fica aqui uma outra ideia para fazerem. Vou colocar só no forno, vou só deixar aqui para vocês verem. Rita, Sim. Se guardarem a massa no frio, quando quiserem fazer, devem retirar do frio e ficar à temperatura ambiente antes de moldar? Ok, deixem-me só pôr no forno, que é para elas irem cozendo. Se puder, Joana, pôr na câmara principal para toda a gente ver o meu tabuleirinho, ok? E vou pôr no forno e depois já respondo às perguntinhas que toda a gente tiver. É para ver se, entretanto, enquanto a gente conversa, enquanto a gente tira alguma dúvida, se temos as nossas bolachinhas. Eu vou pôr o temporizador no forno 10 minutos. Não vai ser suficiente, provavelmente, mas é sempre bom pormos a menos tempo e irmos controlando. Portanto, já sabem que daqui a 10 minutinhos vão ouvir aqui um barulhinho ao meu temporizador. Em relação a essa pergunta, a massa, quando sair do frigorífico, vai estar um bocadinho fria. Então é conveniente deixarem um bocadinho a temperatura ambiente e depois voltar a compactá-la com as mãos. Também podem, se quiserem, fazer, moldar os flarzinhos, moldar as bolinhas, deixar numa caixinha bem tapadinhos e depois, quando quiserem cozer, é só colocar, dispor no tabuleiro e cozer. E também podem fazer isso à massa congelada. Podem moldar bolinhas, pôr num tabuleiro, congelar e depois levar ao forno diretamente do congelador. A diferença é que quando cozerem uma massa que sai diretamente do congelador ou até do frigorífico, ela vai demorar um bocadinho mais de tempo a cozer, mas não tem problema nenhum, já sabem
que se agora demora para aí uns 15 minutinhos, se a massa estivesse congelada, demoraria para aí uns 20. Vou passar a revista aos vossos folares, quem estiver a fazer. Ora, esperem lá que eu tenho as mãos com um bocado engorduradas. Deixem-me lá ver, então. Ora bem, ai, maravilha! Aqui a Carla tem aqui uns belíssimos folares, um tabuleiro cheio. Cristina, podes mostrar outra vez? Eu não vi bem. Cristina Castro. Isso, maravilha, maravilha. Eu não fiz isso, mas quem quiser pode pincelar com um bocadinho de ovo. Eu não fiz, só por uma questão de rentabilização de ingredientes. Como se usa muito pouquinho ovo para fazer isto, eu não quis estar a desperdiçar um ovo para fazer. Mas quem quisesse, podia dar aquele ar mais tostadinho. Temos aqui a Domitília, a Domitília é quem me ofereceu estas amêndoas. Domitília são as suas amêndoas, aqui estão no fumarzinho. A Domitília é uma aluna muito querida lá da escola. Temos ali a Doris a fazer bolinhas. O Mário, que não é o Mário, dá-me ideia que são duas meninas, não é? Pois, eu há bocadinho disse o Mário, disse assim, aquelas meninas, nenhuma delas tem cara de Mário. Pronto, continuam a fazer umas bolinhas. Aqui, Manu tem umas bolas lindíssimas, uns folares maravilhosos. Carla também, maravilha, maravilha. Temos aqui Cláudia Dias, que está no acabamento final. Vera já está no forno. A Ana está ali também concentradíssima. Sim, senhor, tudo muito certo. Joana Santos tem aqui uns folarzinhos prontos, vai cozê-los numa base de uma pizza, ótimo. Vai prontinhos quase para serem vendidos, estão perfeitos, Joana. Karina, ótimo. Karina, afasta-os um bocadinho mais, hein? Quando os... não, isso não é o tabuleiro, ok, pensava que já era o tabuleiro. Paula já os tem no forno. A Joana tem uma ajudante, estou a ver, Joana Novaes, e já não vejo mais ninguém. Porque depois as outras meninas ou os outros meninos já não têm câmaras. Acho que vi toda a gente, portanto estão a ver como isto é uma... Olha, ali alguém, a equipa Mário Simões resolveu fazer a ideia do ovo batido, não é? Ótimo. E quem quisesse também pode polvilhar com açúcar, mas eu gosto assim. São umas bolachinhas que não são muito doces, aliás, vão buscar um bocadinho mesmo o sabor do folar, o próprio folar é um pãozinho adocicado, mas não é propriamente um pão doce, e as bolachas, quando vocês provarem, têm exatamente essa característica, o que quer dizer que não são enjoativas, o que também acaba por ser um perigo, não é? Porque o facto de não serem enjoativas, a gente come mais, com 2 e 3 e 4, mas aproveitem para distribuir pelos vizinhos, se tiverem produtos em casa. Sim. Tu disseste quanto tempo é que foi no forno? Eu pus 10 minutos, vai depender o tempo do forno, não sei quanto é que vai ser, porque vai depender muito do tamanho em que vocês as moldarem. Vai ser qualquer coisa entre 10 a 20 minutos. Portanto, eu pus primeiro 10 minutos, vou observar, vou ver como é que elas estão e depois, a partir daí, vou sempre controlando a cada 2 minutos, mais ou menos. Quem as fez mais pequeninas, provavelmente 12, 13 minutinhos será o suficiente. Quem as fez mais granditas, se calhar no meu caso, se calhar vai mais aí para os 18, 19 minutinhos. Elas não devem ficar muito escuras, elas devem ficar mais para o branquinho, só ligeiramente douradas mais em baixo. Agora, cada forno é diferente. Há pessoas que daqui a 10 minutinhos, quando forem controlar, vão ter que virar a bandeja, porque há fornos que fazem mais calor de um lado. Então, quando daqui a 10 minutinhos vocês tirarem a bandeja do forno e repararem que, se calhar, há umas que estão mais escurinhas e outras menos, dão assim a volta ao forno. Mais dúvidas?
Então, se alguém quiser perguntar alguma coisa que não tenha propriamente a ver com a receita, visto que nós temos aqui 10 minutinhos, alguma dúvida de pastelaria que eu possa ajudar, podemos fazer agora assim Rita, consegues ver a Marta Silva? Deixem-me procurar Marta Silva, é que tenho que passar cartão a todas. Marta Silva está com uma menina? Sim, Marta, conte lá. Deixa eu fazer adeus. Deixa eu fazer adeus, está bem. Fizeram as bolachinhas, estão no forno e apontaram, que eu estou a ver a menina com o lápis. Sim, senhora, está certo. Rita, se fizerem com açúcar amarelo, a quantidade é a mesma? Mesma. Quando nós substituímos açúcar branco por açúcar amarelo, a quantidade é sempre a mesma. Só muda a coloração nas bolachinhas, muda um bocadinho a coloração e o sabor. Fica um toquezinho mais caramelizado. Mas a quantidade é a mesma, para esta e para qualquer receita. Eu vou só espreitar as minhas no forno. Elas estão... Outra pergunta, Rita. Às vezes os bolos saem queijados. Sabes dizer porquê? Isso é um grande problema. Olha, pode ser muitas coisas. Deixem-me só aqui voltar para o início, porque entretanto eu já vos perdi. Olha, os bolos enqueijados podem ser por muitos fatores, mas normalmente por 4 fatores. Um deles é o bolo não estar suficientemente cozido. Então, o bolo fica com muita umidade e essa umidade dá aquela textura enqueijada. Segundo, que é quase mais frequente, é o bolo ter demasiada umidade. Estes bolos que têm demasiada umidade, normalmente são bolos que têm algum elemento muito úmido. Por exemplo, acontece muito em bolos de fruta ou bolos de cenoura, que têm aquela umidade residual. E lá está, é como não estarem bem cozidos, é a umidade em excesso faz isso. Terceiro, usarem uma farinha errada. Uma farinha errada há bocadinho, não sei se prestaram atenção, quando eu disse, alguém perguntou se era farinha 55 ou farinha 65. E eu disse que a farinha 65 era só apta para fazermos pão ou massas fermentadas. Não é para fazer bolos. E quando fazemos bolos com farinha 65, que é uma farinha que tem um pouco mais de glúten, esse glúten dá uma característica elástica aos bolos. E essa elasticidade, muitas vezes, dependendo da massa, traduz-se num bolo enqueijado. E a quarta possibilidade são bolos demasiado batidos. Porque há muita gente que bate demasiado as massas dos bolos depois de pôr a farinha. E quando nós batemos muito uma massa que já tem a farinha, essa farinha também tem tendência a desenvolver mais glúten. Logo também, olha, são os meus 10 minutos, logo também vai ficar com essa característica elástica. Quem perguntou, veja lá se faz alguma destas coisas. Eu vou explicar os meus solares de número e vou mostrar como é que eles estão. Rita, estão também a perguntar quando é que é a próxima aula online. Neste caso, a próxima aula online com a Rita ainda está a ser combinada, portanto ainda não temos nenhuma previsão. Mostre-me, por favor, a câmara pequenina, só para eu mostrar como é que eles estão, para verem que ainda não estão. Vejam como eles ainda estão com um ar. E aqui a câmara, por acaso, está com uma luz diferente do que eu estou a ver, mas eles ainda estão meio encruados. Cá em baixo ainda não estão praticamente dourados, estão a ver? Estão a começar, mas ainda não estão. Portanto, vamos pôr agora mais 5 minutinhos. Temos que ter paciência porque realmente nesta fase é ir fazendo aos bocadinhos. Portanto, é pôr agora mais 5 minutinhos e espreitar e depois vai chegar a um ponto que é mais 1, mais 2 e é estarmos aqui a controlar.
Então, a próxima aula online da Rita ainda não temos previsão e depois iremos apresentar as aulas da próxima semana no sábado. Portanto, talvez tenhamos uma com a Rita, talvez não. Vamos ver. Não está mesmo nada planeado e é mesmo verdade. Não ficou. A ideia é fazer esta para vocês terem um miminho para a Páscoa. Rita, outra pergunta. O pão de ló de hoje, se quiser fazer só metade da receita, é possível? Sim, é possível? Sim, é possível. Todas as receitas, todas, 100% das receitas, vocês podem fazer a quantidade que quiserem. Está bem? Podem fazer metade, podem fazer o dobro, podem fazer um terço, podem fazer 4 quintos, está bem? Desde que saibam fazer contas, portanto, desde que consigam fazer a proporção das coisas, podem fazer. A única preocupação que têm que ter quando alteram a quantidade de uma receita é ajustarem os tempos do forno, no caso de serem bolos, e também, se a receita referir uma dimensão de forma, como é o caso dessa receita do pão de ló hoje, que diz lá que a forma deve ser de 23 a 25 centímetros, ter isso em atenção, portanto, reduzir também o tamanho da forma. Eu vi agora aqui, alguém que diz que fez a quantidade, que deu 33, pronto, mais ou menos deve ter feito o tamanho que eu fiz das minhas. Rita, tens alguma receita que seja feita com claras? Porque temos aqui uma participante que tem 4 claras neste momento. Pronto, então vá por favor ao meu canal do YouTube, tem lá uma lista de reprodução ou uma playlist, não sei como é que tem o YouTube, se está em português ou em inglês, e tem lá um conjunto de vídeos só com claras. Tem lá muitos vídeos só com claras. Mousses, bolachas, ou então a lembrar de umas bolachinhas feitas só com claras, que podem ser ótimas para esta época do ano, também são feitas com amêndoa, que são os S's de peniche. São ótimos, não sei se já fizeram alguma vez, são ótimos. Estou-me a lembrar também de um bolo de noz, feito só com claras, que podem fazer com qualquer fruto seco, na verdade. Também podem usar com amêndoa, também fica ótimo. Pavlova, alguém pôs aqui, Pavlova também os suspiros, também são os óbvios. Molotov são os mais óbvios e eu fui aos menos óbvios. Rita, pode-se pincelar com geleia ao sair do forno? Pode pincelar com geleia ao sair do forno, vai ficar um bocado pegajoso. Porque é uma bolacha, não é uma massa. Se for, por exemplo, uma massa de brioche normal, uma massa de folar normal, uma massa de pão de ló, quando nós pincelamos com a geleia, a massa tem capacidade de absorver um bocadinho da geleia. Neste caso, estas bolachas são tipo impermeáveis, portanto nós podemos pincelar, fica bonito visualmente, só que nunca vai secar, vai sempre ficar pegajoso. Portanto, tenham isso em consideração. Fazer com açúcar mascavado, pode ser? Pode, só que elas vão ficar, para além de ficarem bastante mais escuras, também vão ficar com um bocadinho de umidade a mais e o açúcar mascavado vai toldar o sabor das especiarias. Quando nós comermos, elas não vão saber mais àquele toque do açúcar do que propriamente à canela e à erva doce, mas funciona também. Tens alguma receita de folar? Tenho uma receita de folar, vou fazer amanhã uma receita de folar no YouTube, se quiserem acompanhar. Mas não é um folar tradicional. Se quiserem fazer um folar tradicional, eu não vou fazer este ano folares tradicionais, porque o folar tradicional é uma massa fermentada, leva fermento de padeiro e, pelo que eu sei, fermento de padeiro não se encontra em lado nenhum e acho que muita gente que quer fazer coisas com fermento de padeiro está a ter imensa dificuldade em encontrar. Então a receita que eu vou partilhar amanhã, estejam atentos, é uma receita de um folar feito com fermento de bolos. Esperem lá que já passaram 5 minutos. Rita, entretanto, outra pergunta.
O que fazer quando não há farinha T65 e a receita pede? Esta participante só encontra a 55. Há alguma alteração na quantidade de fermentos ou líquidos a usar? Não tem nada a ver. Eu pus mais 3 minutos, está bem? Portanto, só para resumir, pus 10, depois pus mais 5 e agora vou pôr mais 3 e elas vão estar boas. Portanto, como eu vos disse, as minhas bolachinhas eram um bocadinho grandinhas e, portanto, provavelmente vão demorar ali uns 18 minutinhos. Há alguém que diz, podes por favor repetir? O que fazer quando não há farinha 65 e a receita pede? Só encontra a 55. Alguma alteração na quantidade de fermento ou líquidos a usar? Não. É comprar mesmo. É uma farinha, encontra-se muito facilmente a farinha 65. Não sei onde é que está a procurar e agora nesta altura em que nós estamos a viver peculiar, pronto, não há grande hipótese. O que acontece é que a farinha 55, ela é uma farinha, digamos, mais molinha. Ela não tem tanta força para fazer com que a massa fermente e também não tem tanta elasticidade. O que acontece se, imagina, vai fazer um bolo rei, um foulard, um brioche e só tem farinha 55, o que vai notar no final de ter feito o brioche ou o foulard é que a massa não cresceu tanto, não desenvolveu tanto, não ficou tão elástica, então o produto final vai ficar com uma qualidade menor. Vai conseguir fazer a receita na mesma, só que não vai ficar tão fofinho, vai ficar mais duro. E então é quase preferível não fazer e esperar por outra altura que possa fazer com a 65. Mas, quer dizer, a receita consegue executá-la. No final é que se nota a diferença. Tem uma receita para alguém a dizer, sim. Todo o pão deve ser feito com farinha 65? Todas as receitas devem seguir sempre a farinha indicada. Pode ser que por algum motivo alguém tenha desenvolvido um pão feito com farinha 55. E se assim for dito na receita, seguem sempre o que está escrito na receita. No entanto, se vocês estiverem a seguir uma receita em que um dos ingredientes seja fermento de padeiro, portanto já nos dá a indicação que a massa vai ser fermentada, e se a receita só disser farinha, aí sempre farinha 65. Outra pergunta, quando pede fermento fresco, pode-se substituir por fermento seco e qual a quantidade? Sempre uma proporção de 1/3. O fermento fresco e o fermento seco, eles são iguaizinhos. Esperem lá. Perfeitos. Olha, os meus... Vou pôr aqui nesta câmarazinha, Joana, na câmara pequenina. Na imagem estão-se a ver super branquinhos, eu sei, mas na verdade eles já estão cozidos. Aqui, não sei se conseguem ver como já estão douradinhos cá por baixo. Portanto, os meus demoraram 18 minutos. Vou deixá-los arrefecer um bocadinho, enquanto terminamos aqui esta sessão. A imagem, hoje está um dia um bocadinho esquisito e na imagem parece que eles estão mais brancos do que estão. Mas se vocês fizeram mais ou menos a mesma quantidade do que eu, se o vosso forno está bem calibrado nos 180 graus, por esta altura, se pusermos mais ou menos ao mesmo tempo, devem estar também com os vossos foularzinhos a sair do forno. Lembrem-se que eles não devem ficar muito dourados, no entanto, devem estar com aquela aparência que estão cozidinhos, aquele ligeiro dourado e, sobretudo, o teste é na parte de baixo. Virem-nos e eles na parte de baixo devem estar douradinhos. Se tocarem neles, eles estão moles, está bem? Eu não tem caso para dizer, não façam isto em casa, porque eu já não tenho... Se puderes pôr aqui, Joana, nesta câmarazinha, nesta câmara pequenina, que eu... Pronto. Estão a ver, aqui ao perto vê-se bem, melhor a cor. Eles estão moles, se eu tocar, eu vou fazer aqui para vocês verem.
Vejam como ficou a marca da minha unha. Eles estão molinhos agora. Isso é assim mesmo, estas bolachinhas saem molinhas do forno. Agora, quando arrefecerem, é que vão ficar mais crocantes, está bem? Não se assustem. Às vezes, quem nunca fez bolachas, às vezes uma dificuldade, porque pensa que as bolachas saem do forno já crocantes e duras. E quando veem que a massa está mole, continuam a pôr no forno mais tempo e depois queimam. Vou só retomar a questão do fermento para terminarmos aqui esta pergunta. Eu estava a dizer que o fermento fresco e o fermento granulado de padeiro são exatamente o mesmo produto. Só que o fermento granulado é extraído à água e, portanto, pesa menos. E a proporção é de 1/3, ou seja, usa-se 1/3 do granulado em relação ao fresco. Vou dar um exemplo para ficar mesmo claro. Se a receita pedir 15 gramas de fermento fresco, usamos 5 gramas de fermento granulado e vice-versa. Se a receita pedir 5 gramas de fermento granulado e nós tivermos fresco, usamos 15 gramas. Ok, Rita. Sim. Estão a pedir receita de pão de pó de margaride e uma receita de pão de ló tradicional agora para a Páscoa. Eu não sei se... Eu estou só a ler. É o pão de ló. Eu penso que é pão de ló de margaride e não pão de pó. É capaz. São duas pessoas diferentes que perguntaram. Olha, é assim. Lá no meu canal tem várias receitas de pão de ló. A que saiu hoje, por exemplo, é um pão de ló tipo de ovar de chocolate, que é ótimo, e é muito propício para a Páscoa. Mas tem ainda um pão de ló com vinho do Porto, que é ótimo, e podem fazer sem vinho do Porto, e ficam com um pão de ló úmido, ótimo, normal, e um pão de ló que não é o de margaride, não é igual ao de margaride, mas que fica muito bom e é muito simples, é uma receita que saiu não há muito tempo, que é o pão de ló da minha avó. Podem lá ir ver essa receita, que é um pão de ló muito apropriado para fazerem para a Páscoa. Outro pão de ló ótimo, podem depois ir fazer, que é o pão de ló tradicional, mesmo espetacular, que é o pão de ló do curso dos bolos, não é? Ficamos já agendados nesse curso, ensino-vos a fazer um pão de ló mesmo espetacular. Mas enquanto não vão ao curso, espreitem lá o pão de ló da minha avó, que é muito bom. Rita, para quem não gosta de óleo, como é que podes substituir e qual é a quantidade de substituição? É assim, pode ser que não dê para substituir sempre. Eu penso que essa pergunta é em relação aos bolos com óleo. Pode substituir, obviamente, por azeite, é a substituição mais lógica, porque são gorduras que têm uma textura similar. Mas o azeite tem um sabor muito mais presente. Alguém dizer que os chocolates com as amêndoas de chocolate ficaram ótimos. Pronto, olhem, estão a ver uma boa ideia. Quem fez esses chocolatezinhos com as amêndoas de chocolate, depois mostra, está bem para nós todas vermos, só depois há por aí mal que havia procurar. Mas em relação ao óleo, algumas receitas nós podemos substituir por manteiga na mesma quantidade, mas não vai funcionar em todas. Portanto, se calhar é mais fácil fazer outra receita que não peça óleo e evitar receitas com óleo. Ou então assumir que quer fazer a experiência, experimenta com manteiga, experimenta com azeite, experimenta com banha, com óleo de coco, com várias gorduras que pode usar e vê o que é que prefere. Às vezes vai dar, outras vezes não vai dar. A pastelaria tem muito de química, mas não é uma ciência exata. E quando nós trocamos algum ingrediente, vai sempre haver uma alteração química da receita, não é? E só temos essa noção quando fazemos a experiência. Rita, no pão de ló de óleo, eu não bebo óleo, eu não bebo shots de óleo. Não é um ingrediente que eu não gosto, e é um ingrediente que propriamente não me agrada, mas realmente há bolos
que funcionam melhor. Rita, no pão de ló de chocolate, metade da receita seria que tamanho de forma? Eu não fiz, não testei, portanto também, lá está, isto é outro tipo de coisas. Nunca é também uma ciência, não se pode converter metade da receita desta quantidade uma forma X, porque não tendo experimentado, não sei. Possivelmente, posso dizer que se calhar uma forma de 20 centímetros, mas é assim um tiro no escuro, também não sei. Pela lógica, pode estar aproximada a 20 centímetros. Vou pôr os meus folares num pratinho e se calhar vamos tratar do almoço, não? Sim. Rita, estão a perguntar também dos cursos, mas os cursos, por enquanto, por motivo do estado de emergência, nós não os podemos dar, nem no Porto, nem em Lisboa. Mal possamos, vamos recomeçar. Isso será uma informação que nós daremos também nos nossos canais do Isto Faz. E vou-vos mostrar. Joana, se me puderes dar aqui a câmara à forma, então, só para terminarmos aqui para toda a gente ver, esta foi a tal bolachinha que eu fiz com o resto da massa. Estas são as que têm as amêndoas. Estas são as simples, que não têm nada. E estas são mesmo as simples, as tais areiazinhas. Eu fui buscar um bocadinho de açúcar. E as areias passam-se por açúcar quando ainda estão quentinhas e aqui ficamos com uma areia de folar. E quem quiser ser mais goloso também pode passar um folar, uma bolachinha de folar por açúcar. Pronto, fica diferente e fica mais doce, não é? Isso, as vossas gulas individuais eu não questiono, nem julgo. Portanto, estão à vontade. Faz um prato muito bonito e lembrem-se que esta quantidade foi apenas metade da receita. Espero que aí por casa estejam com resultados parecidos e aqui temos o nosso pratinho de folares. Uma receita muito simples, mas foi quase mais uma desculpa para estarmos um bocadinho juntos e para passarmos um bocadinho desta época do ano a fazer um doce em conjunto. A Lolinha veio aí também. Queres aparecer? Olha, anda cá. Pronto. A Lolinha quis vir dizer olá. Já está ali a gabar as bolachinhas. Diz olá. Pronto. Está com muito sono porque ela tem uma vida muito, muito ocupada. Vou lavar as mãos. Pronto, então não sei se alguém tem mais alguma dúvida. Olha, Rita, da nossa parte, muito obrigada por ter estado connosco, aqui com estes participantes todos, e gostávamos imenso de ter ido hoje à tua casa para ir buscar um folar, mas não podemos ser dos nossos conselhos e das nossas casas, mas obrigada de qualquer forma por este tempo. Tens aqui a receita, é só fazer. Deixem-me só, antes de ir embora, dizer que deixem-nas arrefecer completamente. Eu agora meti-as aqui num pratinho, só para vos mostrar, elas ainda não estão frias. Deixem-nas arrefecer completamente ou no tabuleiro, ou se quiserem numa gradezinha, e depois de elas estarem completamente frias, coloquem ou numa caixa ou num saquinho fechado, e aí é que elas aguentam muito, está bem? Bem fechadinhas, aguentam um mês, mas eu sei, não é? Todos sabemos que não vai aguentar. Aguentar um mês é mau sinal. Rita, da nossa parte, muito obrigada. Vamos terminar por aqui a tua aula. Ok, só estou aqui a passar a revista às duas meninas, já vi que há alguém com os folarzinhos prontos, só estou aqui a passar a revista a tudo. Depois estas meninas que estiveram a fazer os folarzinhos mandam para o vosso e-mail, não é? Mandam para o e-mail do Isto Faz e vocês fazem uma compilaçãozinha com todas as fotografias, não é? Para a gente depois ver, para toda a gente ver as de toda a gente.
Sim. Obrigada a todas pela companhia e espero que a gente se veja em breve, de preferência noutro contexto, porque é bom sinal para todos. Obrigada, Rita. Até à próxima. Beijinho. Obrigada a todos.